Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas. O podcast onde a transformação digital encontra o direito. Começando mais um Conectando Mentes Curiosas, o seu podcast sobre tecnologia, inovação e direito. Eu sou Silvia Curada, sou a host deste programa e eu estou de volta aqui para mais um episódio. Hoje eu trago para essa conversa um tema que estampa as notícias corporativas dos últimos tempos, o sequestro de dados. Não foram poucas as notícias que a gente viu por aí de empresas sendo atacadas por hackers, causando instabilidade no atendimento e muitas vezes vazamento dos dados dos clientes. E não há limites. A gente teve episódio com laboratório, varejista, companhia de call center, agência de viagem, não importa. Se tem dados, os criminosos estão de olho. O assunto é tão relevante que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, convocou uma reunião com 30 países para intensificar as medidas de combate aos ataques hackers. A ideia é formar uma aliança de combate ao cybercrime no mundo. E para conversar sobre o tema tão importante, a gente reuniu uma mesa de peso. A minha primeira mente curiosa é ela, que é uma amante do comportamento humano, mas que também ama os gatinhos. Ela é a nossa especialista em privacidade e proteção de dados, pós-graduada em Direito Penal e Econômico pela Fundação Getúlio Vargas. Seja muito bem-vinda de volta ao podcast, Maria Paula Santilli. Oi, Silvia, pessoal, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês de novo. Amei a parte dos gatos. Um salve especial para o meu filho, Clayton. Maravilhoso. A minha segunda mente curiosa é ela, que é advogada apaixonada pelo mundo dos dados. Ela faz parte do Comitê Público da Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, além de atuar como DPO. Seja muito bem-vinda de volta, Jéssica Pelizari. Olá, Silvia. Olá, pessoal. Boa tarde. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui mais uma vez disseminando aí o conhecimento do direito digital. E para fechar nossa mesa, nós temos um convidado especial. Ele é um cientista da computação que se especializou em cibersegurança, com direito a uma certificação em Harvard, mas foi devidamente definido por sua filha de 6 anos como um combatente dos vilões da internet. Ele hoje ocupa o cargo de diretor associado da ICTS Protivity e vem ajudando as empresas a lidarem com esse inimigo invisível. Seja muito bem-vindo a esse podcast, Matheus Jacinto. Olá, Silvia, meninas, obrigado pelo convite, estou muito honrado em participar e também ajudá-los com esses problemas todos, dúvidas em geral sobre cybersecurity, estamos aqui, principalmente sequestro de dados. Obrigada por estarem aqui nessa mesa comigo, e a gente não tem como começar esse papo sem falar do aumento dos ataques cibernéticos em 2021. Só neste último trimestre, a gente tem notícia de pelo menos 4 grandes empresas brasileiras que sofreram tentativas ou ataques hackers em busca de dados. Com a LGPD em vigor há mais de um ano, vocês acreditam que isso ocorre em razão da vulnerabilidade mesmo das empresas ou os cybercriminosos estão mais sofisticados? Bom, do ponto de vista de cybersecurity, eu creio que é uma combinação dos dois temas que você levantou. Sim, as empresas, apesar dos últimos anos, vêm aumentando os seus investimentos em cybersecurity, em melhorar seus controles de segurança, ainda assim, com certeza, definitivamente, até pelo tanto de ataques que você mencionou de empresas atacadas, isso não está sendo suficiente para bloquear os criminosos cibernéticos, tá? Então, a quantidade de vulnerabilidade, sim, é um dos efeitos. Porém, os criminosos também estão sofisticando. A gente vê uns ataques que eram mais simples no passado, que a gente atendia 2, 3 anos atrás, praticamente não existem mais. O pessoal está elaborando ataques cada vez mais difíceis de serem investigados. E também, eu acredito que junto com a tecnologia, né, que vem evoluindo, os tipos de crimes cibernéticos estão evoluindo junto, né? A gente chama de engenharia social na segurança da informação, né? As pessoas estão cada vez buscando mais informações e se aproveitando dessas informações das pessoas para criar situações e criar uma fraude, conseguir clonar um WhatsApp, por exemplo, né? Tem que contar toda uma história para a pessoa, para ela ceder aquele código de segurança que chega no SMS, aí abre essa abertura. Mas eu acho que, no final das contas, é sempre uma falta de
informação da sociedade como um todo para como se prevenir dessa engenharia social que é criada, né? Porque você pode ter a melhor tecnologia do mundo ao seu favor, mas se você cair numa engenharia social dessa, você dá a abertura de todos os dispositivos de segurança que a empresa acaba estruturando para te proteger, né? Essa questão da engenharia social e principalmente da conscientização que a Jéssica levantou, eu acho extremamente importante, porque apesar dos hackers estarem se aprimorando em relação às técnicas para invasão de dados, se você tem uma sociedade que tem consciência disso e que cria essa mentalidade de que cada vez mais eles estão se aprimorando, as técnicas estão evoluindo, as pessoas acabam ficando mais ligadas, né? Então, chega um e-mail diferente, elas acabam levantando mais dúvidas em relação a coisas que poderiam, talvez aqui seja um alerta, que pode estar aqui uma chance do hacker invadir o meu sistema. Então, você criar essa cultura para que ela possa perpetuar e apesar de os hackers conseguirem se aperfeiçoar, essa cultura se manter e a gente está sempre alerta, independente da técnica que for usada, só de você ter uma cultura, isso já ajuda a evitar, né, o problema. E para fechar esse ponto, o ransomware, por si só, esse tipo de ataque já é uma evolução, porque antigamente os vírus tradicionais travavam as máquinas, reiniciavam, pichavam as páginas. Eles perceberam, os criminosos perceberam que poderia ser um meio de vida, de ganho financeiro. Então, o ransomware, qual foi a evolução? Ele criptografa a máquina e te cobra para devolver. Aí o que aconteceu? As empresas que tinham backup, formatavam, esquece, segue a vida, ou posso começar do zero, eu consigo voltar de alguma maneira, e não pagavam, a maioria não pagava, né? E aí com a GDPR na Europa e a LGPD agora aqui no Brasil, agora que eu digo, né, um pouco menos de um ano, efetivamente, a exposição dos dados também se tornou um problema crítico. 2 anos atrás podia expor, tudo bem, pode expor meus dados, hoje não. Eu não tenho um prejuízo financeiro por isso, e agora tem todas as sanções aí na legislação. Além do risco do arranhar a imagem, né? Exato. E eu acho que, além disso, né, que o Matheus mencionou, também tem a parte social, né, que a gente comenta muito juridicamente. O prejuízo de você expor uma empresa que recebeu esse ataque já perde uma credibilidade na segurança. Eu não vou contratar a prestação de serviço de uma empresa que teve os dados vazados, porque os meus dados também não vão estar seguros, né? Então, assim, financeiramente, ele tem um ciclo de consequências que a empresa acaba assumindo, né? Tem os problemas internos, né? Tem comunicação a NPD, tem uma suposta multa, uma suposta suspensão da manipulação de dados, tem a parte social de ser mal vista, desorganizada. É uma cadeia, né? A sanção, ela não fica só no campo monetário, ela vai muito além disso. Inclusive, já vou deixar aqui uma propaganda para você, Silvia. Ouçam o nosso podcast sobre contencioso de dados, a gente fala bastante sobre isso. Sem dúvida. Ficou ótimo o episódio, inclusive. Maravilhoso. Eu tava lá, né? Bom, o ataque aconteceu, os dados estão vazados ou sequestrados. O que as empresas devem fazer? Pagar o resgate ainda é uma opção? Eu sei que você falou que aumentou, né, Matheus? Mas é uma opção? Como é que funciona essa investigação? Acho que o primeiro ponto é que, complementando, né, a primeira parte da sua primeira pergunta, o que acontece? As empresas passaram a não pagar porque davam um jeito de subir backup e eu começar do zero. E aí, com a exposição que foi comentado aqui, os criminosos passaram a fazer a dupla extorsão. Então, ou seja, eu cobro da empresa afetada para desbloquear as máquinas e também para não divulgar. Então, você tem 2 problemas agora. Hoje você é obrigado a pensar se paga para ter os servidores de volta e também para eles não divulgarem os dados, né? E aí tem a parte da ética que pode ser comentada aqui pelo time jurídico, né? Mas do ponto de vista de tecnologia, o que eu posso falar? É complicado, depende da empresa. Imagina um hospital parado, porque os servidores estão parados, sem backup, ou não funciona, sei lá, de alguma maneira não consegue voltar ao backup, e aí? Pacientes podem morrer? Paga ou não paga? Exatamente. É uma decisão muito difícil de um CEO, por exemplo, no momento de um sequestro, durante um incidente de segurança. E além disso, né, uma vez que
que pode ser tomada a decisão de pagar, para quem que eu estou pagando? Será que eu vou ter os meus dados de volta? É um tiro no escuro. Então, a empresa se arrisca totalmente nesse caso. Exatamente, mas ao mesmo tempo eu estou vendo algumas empresas tendo esse posicionamento de pagar, né? Por exemplo, tem alguns sequestros de dados que eles ocorrem na paralisação do site, por exemplo. Imagina o impacto financeiro dessa empresa ficar uma semana sem vender. Né? Então, às vezes, algumas empresas estão optando, né, buscando profissionais criminalistas, profissionais de segurança da informação, para conseguir fazer essa negociação, né? E, consequentemente, tentar reduzir ao máximo. Será que é mais fácil pagar e no dia seguinte eu resolver o problema? Ou será que é mais fácil eu ficar nessa briga e ter um prejuízo aí de 3 meses, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem o contraponto, né? Será que se eu pagar, eu não estou estimulando eles Exatamente. Continuarem fazendo isso? Esse é o grande problema da questão de pagar. Você está praticamente financiando o crime organizado nesse caso, né? Então, é uma questão ética que realmente tem que ser pensada. A gente entende o lado da empresa, essa urgência, né, por resolver o problema, mas também tem esse outro lado, que é um lado que, vamos dizer assim, é mais permanente, não tão pontual. E por isso que é sempre mais importante a gente prezar pela prevenção, né? Com certeza. Não esperar acontecer um incidente de segurança da informação para procurar uma empresa para implantar os melhores dispositivos de segurança, fazer a melhor auditoria, testes de pentest, né? Fazer uma adequação à LGPD robusta, né? Se você conseguir fazer toda essa lição de casa, podemos dizer assim, né, os riscos diminuem. Obviamente nunca vai ser 100%, né? Como a gente disse, a tecnologia e a engenharia social, né, do crime, ela evolui simultaneamente. Mas fazendo essa lição de casa, a gente reduz o máximo que a gente consegue, né? Sim. Num breve resumo, se as empresas fizessem o dever de casa, antigo, não é nem de segurança da informação, que é ter backups, Exato. que funcionem, né? A maioria delas não precisaria nem pensar em pagar, né? Sobe o backup e vida que segue. Eu queria tocar nesse ponto, que uma questão fundamental para garantir a segurança é justamente a prevenção. Então, lá no passado, a gente falava muito sobre a recomendação de instalar os antivírus nas máquinas. Isso já, em tese, resolveria o problema da invasão. Hoje, a gente pouco ouve falar desse assunto. Então, como que a gente mantém a empresa segura hoje? Acho que esse ponto do antivírus é muito importante, porque você citou diversas empresas de diversos setores que sofreram ataques recentes, fora os do passado, né? Eu não quero crer que todas elas eram negligentes ao ponto de não ter antivírus. Duvido. Talvez. Algo tão básico, né? Uma coisa que... Antivírus até é uma das poucas coisas de TI que todo mundo sabe. Que todo mundo conhece, sabe, né? Todo mundo tem em casa. Hoje é comum, hoje é muito comum você, no seu laptop, comprar, né? Então, e por que todas elas foram criptografadas, tiveram servidores criptografados, se supostamente acreditamos que elas tinham antivírus, né? Porque o antivírus não funciona mais. Ele já não é mais efetivo para esse tipo de ataque. Até antes do ransomware, ele era completamente efetivo. Hoje, não mais. Existe uma técnica de desenvolvimento do ransomware que ele se modifica, pode ser recompilado. Hoje existe o ransomware as a service, ou seja, se a gente decidir aqui, falar, vamos começar a ganhar dinheiro criptografando os outros, a gente compra o executável, o malware em si, recompilamos para pôr a foto de nós 4 aqui lá, que são os associados do novo crime, né? E a partir do momento que a gente recompila, que os novos entrantes nesse mercado recompilam esse malware, o antivírus não consegue identificar, porque para ele é um executável novo. Então, o que acontece? O antivírus nunca vai identificar. E aí hoje existe uma tecnologia chamada EDR, Endpoint Detection and Response, que ele monitora o comportamento dos executáveis na máquina. Ele verifica os processos. Esse processo aqui, ele criou um usuário administrador, criou uma tarefa agendada. Opa, ele quer criptografar, eu bloqueio. O antivírus não. O que o antivírus faz? Ele olha o executável. Olha, a assinatura desse... não conheço. Então, teoricamente, é legítimo. E aí ele deixa passar um monte de ransomware. Então o EDR veio uma nova tecnologia para hoje, até hoje, o dia que nós estamos falando aqui, ele ainda é efetivo. Os criminosos ainda não conseguiram bypassar esse tipo de controle. E outras formas também que são bastante importantes, que geralmente as pessoas não dão importância até sofrer um ataque, né? Que são as auditorias, né, constantes,
teste de pentest, como que funciona? Eles simulam, né, um ataque cibernético e aí eles vão procurando meios vamos poder dizer assim, gaps de falha da sua segurança. Aí verifica, bom, aqui tem uma falha, vamos consertar isso para não ter essa falha para outras tentativas reais, né? Então, são meios que a gente consegue se precaver, né? E aí, essas simulações, esses testes, eles acabam acompanhando a evolução de toda a tecnologia e a evolução também de todos os ataques de hackers que vem acontecendo, né? Para a gente acompanhar e ter o mesmo nível de segurança e de ataque que recebemos. Vocês falaram da questão da técnica da segurança. O Matheus tocou muito na questão da técnica. Mas o plano de incidente, quando você faz um plano de incidente de segurança, você também previne. Como que funciona isso, meninas? Exato. Essa parte de incidente é uma parte mais jurídica, né? Então, por exemplo, na adequação à LGPD de uma empresa, a gente sabe que existem riscos, né? Como eu falei anteriormente, nenhuma empresa é 100% segura, né? Sempre pode haver algum tipo de falha, e nessa falha que sempre precisa ser trabalhado para não ocorrer, né? Então, a gente faz um planejamento do e se? E se acontecer um ataque? Se sequestrarem nossos dados, o que nós vamos fazer? Então, antes de acontecer, você já faz um plano de ação. Bom, eu preciso comunicar NPD, então já deixo um modelo no gatilho para fazer a comunicação, porque existe um prazo para comunicar. Quanto antes eu comunico, menor a consequência, né, que pode ser aplicada na minha empresa. Eu preciso comunicar os titulares dos dados que tiveram esses dados sequestrados. Então, tem todo esse passo a passo de um staff que eu preciso fazer, que tudo isso ele não ajuda no próprio ataque em si, mas ele ajuda no pós-crise. Essa pós-crise que geralmente tem uma consequência maior para a empresa. Então, é nela que a gente atua, de todos os passos que precisa ser feito. Então, comunicação NPD, aos titulares dos dados, executar o plano de ação internamente, por exemplo, acionar o time de segurança da informação para fazer todo o procedimento de crise, acionar o time de processo, acionar o time jurídico. Então, tem todo esse passo a passo que a gente atua. Além da conscientização dos funcionários, né, para pequenas condutas. Por exemplo, recebeu um link, não sabe o que é, não vai clicar no link, não deixa o computador aberto quando for sair da mesa de serviço, enfim, cuidado com os sites que você abre. Então, criar realmente essa cultura de proteção para que os funcionários entendam que pequenos gaps já são uma porta de entrada gigantesca para esses hackers, né? E é interessante também que eu já ouvi falar muito as pessoas falarem, mas eu não vou comunicar a NPD de um incidente de segurança da informação. Mas a NPD, ela tem tido um comportamento oposto. Comunica, é importante essa conscientização. Quanto antes você comunica, quanto antes você fizer a sua lição de casa, menor vai ser sua consequência, menor vai ser seu prejuízo, né? Então, assim, por isso que a gente tem visto na mídia mais ataques também. Não só por moda, podemos dizer assim, mas também até por uma conscientização e um estímulo da própria ANPD, para a gente dar mais importância para a situação. Na nossa conversa prévia, o Matheus comentou com a gente que também, da parte de segurança, existe um plano de como você age quando você tem uma questão de sequestro. Então, que testes você faz? É como se fosse um teste de incêndio, você vai testando ali se seu backup está funcionando. Como é que funciona, Matheus? Você comentou aqui com a gente. Exato, acho que tem dois pontos importantíssimos aqui. Tem o lance dos pentests, né, que foi comentado, e também de um assessment de segurança. Como estão meus processos de segurança dentro da empresa? Né, onde que eu estou falhando aqui que eu posso melhorar? Porque o pior risco é aquele que eu não conheço. Verdade. Né? Então, assim, a TI sempre reclama de budget, essas coisas e tal, né? Reclame de budget se você sabe do risco. Aí a culpa do board que não libera o orçamento. Ok, problema do board, mas eu, como TI, como segurança, estou informando o risco de vazamento, de invasão é tal. Agora, se você não faz nada, não faz pentests, não faz um assessment, não tem conscientização, você está correndo um risco desconhecido. Aí entra o inimigo invisível que você falou, que você denominou como o do ransomware, né? E tem um outro ponto importante que eu acho que você falou, foi sequestrado. Por onde eu começo a restaurar meu sistema?
Sim. Eu acho esse ponto muito legal. Acho que um grande problema é se não tem esse plano, né, primeiro do ponto de vista jurídico, né, o que eu tenho que fazer, a resposta ao mercado, empresas listadas têm que emitir um comunicado oficial, né, mas tudo bem, ok, essa parte da porta para fora da empresa. E do lado de dentro, na nossa cozinha da TI, como é que a gente faz, né? Eu já participei de várias sessões de crise, reuniões de crise de clientes. Acabamos de ser criptografados, chamaram a nossa empresa. A gente começa a conversar. Aí a primeira pergunta que eu faço é: qual que é o primeiro sistema, qual o sistema mais importante da sua empresa que precisa voltar ao ar? Ninguém sabe. Então, aí já começa um grande problema. Ninguém sabe, todo mundo começa... eu acho que é o sistema de e-commerce, e vai lá subindo. Não, mas o sistema do jurídico é importante para mim. E cada um fica fazendo ações isoladas e a empresa não consegue retomar os negócios, porque não tem análise de impacto dos negócios, não tem um plano de continuidade de negócios, não só de TI, mas da empresa, do negócio como um todo. Então, assim, quando eu não sei o que fazer, eu demoro mais tempo para voltar o que eu não sei. Sim. O que vocês estão me dizendo, que eu aprendi nessa mesa hoje, é que, assim, quanto mais digital a gente mais integrado a gente e mais time multidisciplinar é necessário. Exatamente. É isso? Com certeza. Exatamente. Na adequação da LGPD, nós fazemos até uma matriz de ativos que tem essa matriz de risco, que o Matheus disse. Qual sistema, em questões de impacto e prioridade, eu preciso preservar na empresa, entendeu? Então, justamente nesse plano de ação que a gente mencionou, tem todo esse passo a passo. Então, na hora do desespero, que a bomba estoura, é exatamente esse comportamento que as empresas acabam tendo. E quando você tem um plano direcionado, você acaba ganhando tempo, porque o tempo que você perde pensando no que fazer, como fazer, já está ali. Gente, nos preparamos para isso. Vamos fazer o passo a passo e conseguir recuperar e reduzir o máximo possível o impacto, né? É igualzinho quando a gente tem aquele preparatório do avião. Exato. Exatamente. O teste de incêndio em edifícios. Exatamente. Quando a gente age com calma, a gente passa essa tranquilidade para os nossos clientes, né? Então, eventualmente, se acontece algum vazamento, algum tipo de acidente, a forma como a empresa lida com isso, ela consegue passar para o cliente, estamos perdidos, meu Deus, estamos aqui, Deus nos acuda, ou se não, aconteceu, sabemos o que fazer, temos um plano de ação, um roteiro a ser seguido, entendeu? Vai dar tudo certo. Exatamente, a gente passa a tranquilidade, essa confiança. Então, muitas vezes, o cliente, mesmo sabendo que teve os dados vazados, ele fala, não, eu vou continuar com essa empresa, porque caso venha acontecer novamente, ela sabe o que fazer. Então, eu não vou trocar por outra, que às vezes pode ser que meus dados fiquem jogados e que essa empresa não tenha um plano estratégico. Inclusive, pode até informar uma previsão de volta, porque já foi testado lá atrás. Exatamente. Né? Então, eu sei que esse sistema demora 4 horas para voltar. Olha, então vou até ser conservador. Em 5 horas a gente vai voltar ao sistema. Sim, foi testado. Sem dúvida. Então, para fechar esse episódio, eu quero trazer o ponto mais importante na minha visão dessa conversa. Eu estou falando do papel das pessoas na questão da segurança. Eu sei que vocês já tocaram nesse ponto lá atrás, mas a gente viu o quanto é importante que todos saibam questões básicas de segurança da informação. Não adianta mais só proteger os documentos confidenciais como a gente fazia, né? Antigamente a gente ia lá, punha tudo dentro de um armário fechado, a chave, e guardava a chave e ponto final. Como é que a gente mantém isso agora? Como é que a gente mantém o time atualizado sobre essas questões? As pessoas são a resposta de quando você falou do porquê que a segurança não existe sistemas ou empresas 100% seguras. Principalmente por causa de pessoas. Não adianta a gente comprar o melhor firewall, melhores equipamentos, servidores ultra caros, se o colaborador vai e clica em um phishing. Né? Clica no executável, baixa e bypassa todos os controles que a TI programou. Então, o treinamento e conscientização é tão importante quanto equipamentos caros, ou seja, todos os colaboradores têm que ser treinados. Então, as pessoas são a primeira linha de defesa. Não é o firewall que está lá na internet. Somos nós, até nós, que eu estou falando aqui, todo mundo está assistindo a gente agora, vocês são a primeira linha de defesa de onde você trabalha, da sua casa. Né? Se na sua casa você deixa a porta destrancada, alguém vai entrar. É a mesma coisa. Você clicou em algum executável que vai instalar um ransomware na sua rede, começa na sua máquina e depois espalha para a empresa inteira. Não adianta você dar uma Ferrari para uma pessoa que nunca tirou carta.
Exato. Pode ser a melhor ferramenta. Se você não cria conscientização nos funcionários, eles não vão saber manusear aquilo. Exatamente. Então não faz sentido. Até no âmbito jurídico mesmo, né? Quando você vai responder um incidente de segurança da informação, você precisa ter evidências que você conscientizava todos os colaboradores que participaram daquela área que foi invadida, por exemplo. Então, o treinamento, ele tem uma importância no ciclo todo, tanto da parte jurídica, quanto da parte de tecnologia, quanto da parte de processo. Que nem o Matheus disse, você deixa a porta aberta. Foi uma conduta humana que deixou a porta aberta. E aí, o bandido entra, entendeu? Então, mesma coisa também que a Maria Paula disse, você pode ter as melhores tecnologias, mas se você não tiver essa conscientização, você já cria o gap aí, né? Uhum. E esse treinamento, essa conscientização, ela está sendo até muito estimulada até pela legislação, né? A GDPR também. Né? Na Europa, eles prezam muito mais pela conscientização e o treinamento do que de fato o processo. Isso é uma coisa cultural, né? Então, não tem como fugir disso. Então, com essa resposta, eu agradeço a vocês por terem vindo a essa mesa hoje. Matheus, obrigado por ter aceito o nosso convite, de vir até aqui, dividir com a gente seus conhecimentos sobre cibersegurança. E se alguém quiser trocar uma ideia com você, como é que ele te acha nas redes sociais? Eu primeiro agradeço o convite, foi um excelente papo, passou muito rápido para mim, parece que começou faz 10 minutos, né? Foi bem legal. E pode me procurar no LinkedIn, é o meu nome, como vai estar no descritivo do episódio. Lá, Matheus Jacinto, podem me procurar, eu estou sempre à disposição a todos. Maria Paula, obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente, é sempre bom te ouvir. E reforça lá suas redes. Vamos lá de novo, gente. Maria Paula Santilli em tudo. Lembrando que Santilli é com 2 L's, tá? Por favor, em tudo. Agradeço também sua presença, Jéssica. É bom ter você aqui de volta. E quem quiser conectar com você, como é que faz? Obrigada, pessoal, pelo papo. Foi muito bom. Estamos aí nessa missão de disseminar esse conhecimento do direito digital, segurança da informação. Quem quiser bater mais um papo adoro falar sobre o assunto, pode procurar nas redes sociais como Jéssica Natasha Pelizari e o @Gena Pelizari. Gena Pelizari. E lá no Instagram. No Instagram. Jéssica e Natasha são a mesma pessoa, tá, pessoal? Então, se o conteúdo agregou para você, vai lá e nos ajuda compartilhando esse conteúdo com as outras mentes curiosas para que elas possam fazer parte da nossa jornada também. Aproveita e segue o @PG Advogados lá no Instagram, no LinkedIn e no Facebook para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Se chegou por aqui hoje, eu te convido a conhecer tudo o que a gente já falou. Vai lá no Spotify, na Apple Podcast, no Deezer ou na sua plataforma favorita e aproveita todo o conteúdo que a gente produz com muito carinho. Eu vou ficando por aqui e te encontro no próximo episódio do Conectando Mentes Curiosas. Até lá!